Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém e amém. Com esta palavra do Senhor Jesus, Mateus 6,33, queremos dar as boas-vindas a você a mais uma reunião, nossa segunda reunião do dia, para declarar paz seja em sua casa. Essa é a missão da Igreja Batista Casa de Paz, aqui na Rua do Senado 324, coração da cidade do Rio de Janeiro, pertinho aqui da Central do Brasil, da Praça da Cruz Vermelha. Estamos aqui declarando, semeando a paz em cada casa, em cada apartamento, em cada prédio, nas ruas, levando essa paz que Jesus nos mandou levar. Então, inscreva-se nesse canal, compartilhe o link, participe desse projeto, participe dessa campanha, porque ela foi iniciada por Jesus e nós estamos apenas dando continuidade a ela. Amém? E amém. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 18, começando no verso número 1, vamos até o verso 4. Abriu a Bíblia? Então, leiamos a santa e bendita palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida, em minha família, na vida das crianças da minha família, e abençoa também essa palavra através da minha vida agora e da minha família. Na vida, na família, na vida das crianças, dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém e amém. Título que escolhemos para este texto: as crianças são modelos do reino dos céus para os filhos de paz. É verdade, para nós, os filhos de paz, as crianças são modelos do reino dos céus, são paradigmas do reino dos céus. A prioridade no reino dos céus é das crianças e daqueles que se tornarem como crianças. Aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Está bem claro aí o texto. Anotamos 3 lições desse texto para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para que nós cresçamos nesse entendimento da palavra do Senhor. Primeira lição: somente entrará no reino dos céus quem se converter como criança. Então, o próprio texto diz isso. Aquele que está aqui em Mateus capítulo 18, o verso de número 2, verso 3, ele diz: eu lhes asseguro, Jesus dizendo, a não ser que vocês se convertam como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, gente, isso aqui não tem como mudar. Não tem outro jeito. Quando a gente fala em converter, em mudar de vida, a palavra converter é dar meia volta. É mudar realmente. Converter tem a ver com mudança. Sair do caminho errado e decidir entrar no caminho certo. O exemplo que eu lembro é do filho pródigo. Você conhece a história. Se não conhece, pode ler em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. O rapaz que havia saído de casa, achava que fora do pai, o pai ali representava Deus. E ele dizia: o pai não sabe de nada, vou largar esse negócio de Deus. Se tornou como que um ateu. E foi para o mundo achando que podia resolver tudo sozinho. E aí tudo deu errado, não deu nada certo, porque sem Deus não tem como dar certo para ninguém. Não tem jeito, não adianta a pessoa tentar fazer tudo sem Deus à frente. E ele agora passa fome, passa necessidade, os amigos somem, ninguém lhe dá nada, e ele então lembra de Deus, ele lembra do pai. E ele diz: lá na casa do meu pai não falta comida, eu estou aqui morrendo de fome, eu sou filho.
Então ele pensou: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Então essa é a primeira ideia da conversão. É quando a pessoa pensa: eu estou no caminho errado, eu estou fazendo tudo errado, e eu sei onde está o certo, e eu vou procurar fazer o certo. É claro, somos inteligentes. Todo aquele que sabe que está sofrendo porque está fazendo errado, pensando errado, agindo errado, sabe o caminho certo, vai seguir o caminho certo. Vamos fazer isso agora? Então, você que está me escutando, é hora de voltar, de se converter. Não pense diferente. Não deixe que nada mude. Aquele rapaz não deixou nada mudar a mente dele. Ele dizia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou deixar aqui essa vida. Vou deixar esse chiqueiro de porcos. Vou deixar essa vida que não me deu nada. Eu pensei errado. Ele realmente reconheceu. A segunda lição que anotamos desse texto: somente entrará no reino dos céus quem se tornar como criança. Estou aproveitando o Dia das Crianças para a gente trazer aqui esse ensinamento que vem de Jesus para nós, e nós precisamos aprender com as crianças. No Dia das Crianças, quem ganha o presente somos nós adultos, porque as crianças são usadas por Jesus como modelos do cidadão dos céus. Então, somente entrará no reino dos céus quem se tornar como criança. Vou voltar ao exemplo do filho pródigo. Ele não somente decidiu voltar, ele não somente pensou em voltar para a casa do pai. Como eu conheço muita gente que pensa: eu estou no caminho errado, eu sei o caminho certo, eu sei que meu pai está certo, minha mãe está certa, mas continua no caminho errado. Aquele rapaz não ficou no caminho errado. Ele não ficou lá no chiqueiro dos porcos. Ele realmente estava enfraquecido de fome, mas ele usou as últimas forças que ele tinha para se levantar, deixar as coisas que estavam fazendo com que ele sofresse todas aquelas intempéries, aquele sofrimento terrível, e começou a andar, a voltar. Então, a conversão significa isso. Por isso, Jesus diz: se não vos converterdes como crianças. E a segunda parte: quem não se tornar como criança. Então, a primeira parte foi a ideia dele. Ele se converteu quando ele pensou em mudar, em sair daquela situação ali de sofrimento e de desobediência, e reconheceu que em Deus e com o Pai tudo seria melhor para a vida dele. Mas ele realmente se tornou como uma criança quando ele levanta e caminha em direção à casa do Pai. Ele voltou a ser a criança, ele voltou a ser o filho. O exemplo: ele não somente decidiu voltar, mas ele se levantou, ele agiu. Ele não somente pensou, mas ele praticou, ele exercitou, ele se mexeu. Você precisa se mexer, meu irmão, minha irmã. Sair dessa situação que você está e andar de volta para a casa do Pai, como as crianças fazem. Criança corre para os braços do pai, criança corre para os braços da mãe. Corra para os braços de Deus. Aquele rapaz fez isso e ele decidiu nunca mais sair. Ele voltou para os braços do pai e ele disse: Pai, nunca mais eu vou sair daqui. Oh, é assim que Deus espera de todos nós, que nós corramos para Ele, ou andemos em direção a Ele, que não pode mais correr. O abracemos e falemos com Ele, é para sempre agora. Terceira e última lição: o maior no reino dos céus é quem se faz humilde como as crianças. Todas as atitudes anteriores desse rapaz que nós mencionamos, as que mencionamos e as que não mencionamos, têm a ver com humildade. Infelizmente, o que mais nos atrapalha de voltar para Deus, muitas vezes, é o orgulho. Pode ter outros motivos, mas um dos motivos maiores é o orgulho. Então, ele diz: quem não se tornar humilde como essa criança, é o verso de número 4. Portanto,
Quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, humildade. O maior no reino dos céus é quem se faz humilde. Eu volto ao exemplo do filho pródigo. Todas as ações daquele rapaz fizeram com que ele pensasse: eu errei. Quem errou fui eu. Isso não diminui a gente. Quando reconhecemos que erramos, é sinal de grandeza. E ele então disse: Pai, o Senhor estava certo. Então fale com Deus: Deus, o Senhor está certo. Eu estava errado. Dizendo que com o Senhor não tinha jeito, mas eu reconheço que só com o Senhor. Então eu volto para o Senhor. Ele se humilhou. Se ele não tivesse se humilhado, ele não teria pensado em voltar, teria morrido lá perto do chiqueiro dos porcos. Se ele não tivesse se humilhado, ele não teria se levantado e voltado para a casa do seu pai. Voltado para a casa do pai, que representava ali a própria casa de Deus. Então, minha oração por você nesse momento: volte para Deus. Reconheça que só nele há esperança, há alimento, há graça, há amor verdadeiro, há um abraço de verdade, incondicional, amor puro, perfeito, desinteresseiro. É Deus. Volte-se para Deus. Corra para os braços de Deus. Caminhe de volta para Deus. Que Deus o abençoe. Aprendamos com as crianças que são humildes. Elas voltam para o pai, para a mãe. Elas não ligam para, às vezes, as situações que passam, porque o pai às vezes não permite, a mãe não deixa, a disciplina, mas ela sabe que é para o bem. Assim também o nosso Deus, quando nos corrige, é para o nosso bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Nós queremos nos converter, nos tornarmos como crianças, queremos ser humildes como crianças. Ensina-nos, Senhor. Tem hora que nós erramos, tem hora que nós não sabemos como é que é essa conversão, como é que é isso se tornar como criança, como ser humilde como criança, mas nós queremos aprender com o Senhor. Ensina-nos, porque nós reconhecemos que realmente erramos, mas nós não queremos continuar no caminho errado. Queremos andar no caminho do Senhor. Queremos receber o abraço do Senhor. Ainda intercedemos a favor de tantos enfermos, pedimos pelas famílias enlutadas, pedimos que continues cuidando também dos que estão desempregados, não deixando faltar o pão de cada dia, abrindo a porta de emprego, o empresário comerciante que passa por lutas e dificuldades, dá sabedoria, dá um renovo. Pedimos pelo Brasil, que o Senhor continue abençoando os nossos governantes, esse tempo de ainda preparação para segundo turno, nas eleições presidenciais e em muitos estados. Pedimos misericórdia ao Senhor para o Brasil, Pai. Toma conta do nosso país. Pedimos pelos países onde foram atingidos por tragédias, onde estão os campos de guerra. Pedimos lá pelos países lá na Rússia e na Ucrânia. Pedimos pelos Estados Unidos, lá na Flórida, onde aconteceu lá o furacão, toda a região, lá, todas as regiões atingidas. Tem misericórdia, Senhor, tanto na América do Norte, América Central, na África, na Ásia. Toma conta aqui na América do Sul, toma conta da nossa vida, Pai. Intercedemos a favor das comunidades que estão em sofrimento. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai. Pedimos um avivamento espiritual que traga conversões de almas, que as pessoas se convertam e busquem a tua casa, dizendo: eu quero me converter a Deus, eu quero voltar para Deus. Aqui na Rua do Senado e também em todas as ruas onde houver um templo do Senhor. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião, Casa de Paz, nesse domingo do Senhor, é a segunda reunião. Agradecemos a você. Inscreva-se, você que ainda não se inscreveu. Você que se inscreveu, obrigado. Então agora compartilhe o link, mande, coloque nas suas redes sociais. Peça também às pessoas que se inscrevam. Eu agradeço, toda semana tem gente nova chegando. Bem-vindo, bem-vinda ao Ministério da Igreja Batista Casa de Paz e declarando paz para todas as casas. Essa semana abrimos mais um pequeno grupo
num apartamento, num prédio aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. O sonho é uma igreja em cada prédio, um pequeno grupo louvando ao Senhor, estudando a Bíblia em cada prédio aqui da cidade do Rio de Janeiro. Me ajude, nos ajude a realizar esse sonho. Ore por nós, ore por esse ministério. Deus vai abençoar. Nós vamos levando a semente da palavra para cada prédio, para cada casa. Que Deus abençoe você. Não saia daí que tem uma bênção para o seu coração, para a sua casa, a bênção da paz para as crianças, que o Senhor Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Jesus diz assim: dou para você a minha paz vos dou. Amém e amém.